mudanças na lei de estrangeiro de Portugal de novo, o que esperar nesse ano de 2025 para quem quer fazer o seu processo imigratório e também para quem já está em Portugal precisando se regularizar. Vamos ter manifestação de interesse? Não vamos? É para pedir visto? Como é que eu faço se eu quero me mudar para Portugal com a minha família de forma segura, estratégica e legal? Se essa é a sua dúvida, se você está pesquisando sobre Portugal e quer entender um pouco como funciona esse processo para se mudar e viver em terrinhas lusitanas, então fica aí comigo que a gente já volta. Meu nome é Raquel Andreata, sou advogada, vivo há 10 anos em Portugal e advogo aqui em Portugal, sou habilitada para resolver questões aqui no país. E, não menos importante, o que eu quero trazer para vocês é a ideia de que eu já passei pelo mesmo problema que você. Eu já senti a mesma dor que você quando me mudei em 2014 para Portugal. E hoje estou aqui completando já 10 anos de terrinha lusitana, com minha nacionalidade portuguesa e conheço muito bem, já ajudei centenas de famílias a fazerem esse processo migratório para cá. Então tenho experiência do que eu estou falando para você. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, se você está no Brasil e quer se mudar para Portugal, é que o visto de residência, ele é a forma adequada para você fazer o seu processo de mudança. Não vai ter nenhum benefício para você, nenhuma alteração na lei que vá fazer com que o visto deixe de ser necessário para quem quer fazer o seu processo. A gente sabe que no ano passado, em 2024, houve o fim do processo de manifestação de interesse. Muitas pessoas vinham para Portugal como turista para ir fazer a sua regularização e ter acesso ao seu título de residência. Esse nunca foi a forma correta de imigrar, mas era uma forma que muitas pessoas utilizavam e que, enfim, se popularizou muito na internet. E eu conheço até pessoas que fizeram consultoria comigo depois que acabou a manifestação de interesse e elas mencionavam que elas nem sabiam que existia o processo de visto. Elas achavam que a manifestação era o caminho correto até que a manifestação acabou e as pessoas elas tiveram que começar a obter o conhecimento certo, né, de como fazer um processo de segurança para Portugal, que sempre foi através de um visto, né? Então, se você vem para Portugal, se mudar para cá, você vai ter que entender qual é o visto adequado para o seu caso concreto. A gente tem mais de 20 tipos de visto para Portugal e eu tenho certeza que algum visto vai se enquadrar no seu caso e no caso da sua família. A gente tem que analisar o caso para a gente poder entender qual é o visto adequado. Eu faço muito isso nas consultorias com os meus clientes. Se você tem interesse, você pode olhar aqui a descrição do vídeo. Tem um link para entrar em contato comigo, onde você pode agendar uma chamada de vídeo e eu fazer a análise do seu caso para entender qual é o visto adequado para você e para sua família, ok? Então, quanto a isso, não se preocupe que a gente tem ferramentas aqui práticas para entender qual é o melhor caminho. Agora, vai mudar alguma coisa esse ano para quem vem para Portugal com relação aos vistos? Até então, não temos notícia de nenhuma alteração. O que a gente tem nesse momento é uma prorrogação da validade, né, dos documentos da CPLP, da autorização de residência da CPLP, que hoje, para quem faz o documento, tem 1 ano, e o governo quer transformar a validade desses documentos para 2 anos e tirar o documento do formato papel e colocar ele em formato cartão. Isso é o que a gente tem de mudança até o momento. E eu sei que muitas pessoas, elas confundem o termo da CPLP, elas acham que CPLP significa uma autorização de residência especial em Portugal para cidadão brasileiro, e isso não é verdade. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês: CPLP significa Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Tanto o Brasil quanto Portugal integram essa comunidade. E essa comunidade, ela tem como principal objetivo estabelecer regras que beneficiem todos esses países, inclusive regras de mobilidade. Então, Portugal, na lei de estrangeiros, colocou e implementou alguns fatores aqui na lei que beneficiassem os cidadãos de língua portuguesa, entre elas essa autorização de residência. E não só isso, a gente tem diversos outros benefícios na lei, como inclusive uma tramitação mais célere por parte dos consulados nos vistos de cidadão de língua portuguesa. Isso já acontece hoje. O processo, por mais que a gente tenha notícia que hoje em dia está demorando mais, e realmente de fato está, porque o consulado está com um volume muito grande de processos, o cidadão de língua portuguesa ele já tem algum benefício de, mesmo com essa demora toda, a tramitação já é mais rápida do que seria se o cidadão não fosse de língua portuguesa. Assim como, por exemplo, um termo de responsabilidade específico, entre outros benefícios, no próprio visto de procura de trabalho, em que há algumas isenções de comprovação ou então a possibilidade de comprovar subsistência através de um termo de responsabilidade, que é o termo de responsabilidade da CPLP. Então, esses são alguns exemplos que eu estou dando de benefícios que não é só a autorização de residência. Quem está no Brasil e quer vir para Portugal, pode vir para Portugal e aqui pedir a autorização de residência da CPLP sem ter feito um processo
processo de visto? A resposta hoje que eu estou gravando esse vídeo é não. Apesar da lei ter uma exceção aqui a esses casos, ainda não existe isso na prática. E o governo ainda não deu definições exatas de quando é que ele vai começar a possibilitar que cidadão de língua portuguesa venha para Portugal para aqui então solicitar a R da CPLP. Se você solicita um visto no Brasil, quando você vier para Portugal, você vai ter acesso a uma entrevista na ANMA para fazer um título de residência normal. Ou então, você pode, através do site da CPLP, fazer a solicitação da sua autorização de residência da CPLP através do portal. A minha recomendação como advogada para todos os clientes que eu faço assessoria e que eu estou guiando o processo de visto da pessoa do início ao fim é que justamente ela venha para Portugal para aqui fazer a entrevista e ter acesso ao cartão de residência tradicional. Porque essa coisa de transformar a autorização de residência da CPLP, que hoje é em formato papel, num formato cartão, já é uma promessa que o governo tem feito há um tempo e que fica em tramitação e que não de fato vira uma realidade. Como a gente não sabe aqui em Portugal quando mesmo as coisas vão acontecer, as coisas podem acontecer do dia para a noite, às vezes até para prejudicar o cidadão e às vezes para beneficiar. A gente tem uma delonga muito grande por parte das instituições, por parte dos órgãos e por parte do próprio governo para trazer a legislação e fazer com que a lei de fato tenha uma viabilidade prática, que é o que a gente vê hoje com a autorização de residência da CPLP. Então, para quem está no Brasil, a ideia continua sendo a mesma. Façam o visto de vocês, vejam qual é o melhor visto para o caso concreto, para chegar em Portugal com tudo certinho, ou para fazer a R da CPLP se for melhor para você, ou então para fazer aquilo que eu sempre recomendo, que é a autorização de residência em formato cartão, fazendo o seu agendamento quando este não vier no seu passaporte. E quando não vier no passaporte, muita gente fica desesperada. Ai meu Deus, e agora como é que eu vou fazer o meu agendamento já que o visto não veio? Não há problema. Pode ficar tranquilo que se você não conseguir fazer esse agendamento na ANMA de forma tradicional, seja por telefone ou por e-mail, a gente pode entrar com uma ação judicial de intimação, que é uma ação que corre entre 30 a 90 dias para ter o resultado com o seu agendamento. Eu já fiz muitas ações e todas elas sempre resultaram positivamente com o agendamento dos meus clientes para a obtenção da autorização de residência, certo? Agora, para quem já está em Portugal. Quem já está aqui, claro, tem duas opções. Ou volta para o Brasil para pedir um visto e depois vem com tudo certinho para cá. Ou, dado ao fim da manifestação de interesse, se a pessoa não fez o processo de regularização antes, existe uma medida de exceção para quem contribuía antes do fim para a Segurança Social poder pedir. E aí é independentemente se é cidadão de língua portuguesa ou não. Mas se não foi esse o caso, se você não contribuía para a Segurança Social antes do fim da manifestação de interesse e está em Portugal precisando se regularizar, a forma mais adequada é você estudar um mecanismo de exceção da lei, seja às vezes através de um estudo, seja através de um filho seu que estude, ou de um reagrupamento familiar. Aí a gente precisa fazer uma análise dentro deste contexto aqui, desse cliente que está em Portugal, que não tem condição de voltar para o Brasil, ou então que quer saber quais são as possibilidades, além de voltar para o Brasil e pedir um visto, como que essa pessoa poderia se beneficiar de alguma alteração da lei, ou como que essa pessoa poderia se beneficiar de alguma exceção para conseguir ter acesso a uma autorização de residência em Portugal, mesmo não tendo pedido um visto prévio. E o que você tem que ter em base é que, por mais que possa existir exceções, jamais, se você estiver no Brasil, você pense e estruture o seu processo migratório contando com isso. Principalmente se você tiver interesse em chegar em Portugal e trabalhar. Porque sem um visto, você sequer consegue pedir o seu número de identificação da Segurança Social. E sem NIS, você não consegue trabalhar. Então, enquanto você não tiver essa autorização de residência, você não consegue o NIS e você não consegue emprego. Muitas pessoas acham que é só chegar aqui em Portugal e aí faz o NIF, faz o NIS com muita facilidade e pode começar a trabalhar e depois resolve a questão da documentação. Não é assim que funciona, pessoal. Se você não tem um visto que possibilite ou uma autorização de residência que você trabalhe, você não pode trabalhar no país. Uma pessoa que vem como turista não está autorizada a trabalhar. E por isso mesmo é que o governo colocou vários novos empecilhos para a atribuição de número de segurança social, porque sabe que muitas pessoas vinham, faziam um NIF, faziam um NIS e acabavam conseguindo empregos informais, acabavam conseguindo abrir atividade nas finanças e depois ficar emitindo recibos verdes e trabalhar de forma independente, mesmo sem ter uma autorização para isso. E aí, como uma forma de barrar um pouco, né, essa questão do trabalho ilegal, o governo colocou
colocou empecilhos que, inclusive, hoje prejudicam e muito pessoas que estão com todas as situações corretas aqui em Portugal e que, mesmo assim, têm dificuldade de conseguir o NIS. E sem NIS não tem como trabalhar. Então, tenham muita atenção a isso, porque nós não sabemos quando é que o NIS voltará a ter um acesso mais facilitado e se voltará. E se você fizer o seu processo de forma errada, você vai ter prejuízo, inclusive, para começar a trabalhar no país. Então, a gente tem que estar sempre fazendo tudo de forma correta e estratégica e entendendo como que as coisas estão funcionando hoje em Portugal, com quem está vivendo aqui, com quem vivencia o dia a dia, com quem tem essa experiência prática para passar para vocês, justamente para que vocês não façam um planejamento contando com achismos e com informações vagas da internet, e até porque em Portugal a gente já sabe, as coisas mudam muito rápido, muitas vezes para beneficiar e outras vezes nem tanto. Eu espero que o vídeo de hoje tenha trazido uma luz aí para você que quer se mudar para terrinhas lusitanas e tá aí contando com alguma alteração na lei. Cuidado, venham com o planejamento de vocês feito e realizado em cima daquilo que existe no campo prático hoje, para que vocês não sejam pegos de surpresa por possíveis coisas que vão beneficiar e vão acontecer lá na frente e que a gente ainda não tem previsão de quando efetivamente isso vai acontecer. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar com o maior número de pessoas possíveis, o canal precisa aqui da sua ajuda, e fique de olho, subscreva, ativa o sininho para ter aí todas as novidades. Não esquece, aqui na descrição do vídeo tem o link para entrar em contato comigo. Se você quer entrar em contato, é só clicar aqui. Eu vou estar esperando você, nem Terrinhas Lusitanas ou então no nosso atendimento. Um beijo grande e até a próxima!